Quero convidar a igreja a, nesses próximos meses, de fato, fazer um aprofundamento bíblico e teológico da nossa fé. E talvez no início do culto, quando eu falei que a gente ia conhecer o credo apostólico, se aprofundar no credo apostólico, vocês devem ter pensado assim, para quê? Alguns talvez vão dizer assim, mas então agora vai ser aula de teologia no púlpito. Na minha opinião, toda pregação deveria ser uma aula de teologia. Porque o cristão que não manuseia bem a Bíblia e não sabe as bases da sua fé, é um cristão que dificilmente vai permanecer quando ouvir falsas doutrinas, doutrinas tortas, ou quando vierem os desertos da sua vida. O conhecimento bíblico e teológico, ele é extremamente importante para a gente permanecer na caminhada como um todo. Depois do retiro jovem do final de semana passado, que a gente falou sobre permanecer na fé, e que eu preguei sobre aquele salmo, durante a semana no meu devocional eu fiquei pensando e refletindo, e algo que veio muito forte no meu coração. Eu tenho só 6 anos de ministério ordenado. 6 anos que eu atuo aqui na comunidade, porque eu fui ordenada a partir do meu envio para cá. Mas, de liderança de comunidade, de estágio, de vivência a partir de liderança, eu já tenho cerca de 15 anos, passando por cerca de 12 comunidades, 12 igrejas diferentes, em 4, 5 estados do país. E algo que cada vez fica mais claro para mim, é que ter uma base de fé sólida, firme, bem enraizada, é extremamente importante para os momentos de deserto da nossa vida, para os momentos de dúvida da nossa vida, para os momentos de desânimo, para os momentos de angústia, para os momentos de inquietação. Eu creio que eu aprendi muito, muito nessa comunidade, o que é conhecer a Deus de forma sobrenatural. De ter uma intimidade com Deus a partir da oração que eu não conhecia antes de estar aqui. Mas eu também espero de todo coração que essa comunidade possa aprender comigo, porque eu sou uma pessoa que amo muito teologia, a ter uma base sólida, um fundamento sólido. Quem aqui já ouviu a história dos 3 porquinhos? A maioria. Esses dias o Felipe estava me contando a história dos 3 porquinhos. Acredito que aprendeu na escola. E aí ele contando, quando o lobo mau vem e sopra as casas, e as 2 primeiras casas caem. Mas aquela que era firme, que era de alvenaria, o lobo sopra e não cai. É a parábola de Jesus da casa na areia e da casa na rocha. Uma fé que sabe a sua base, que sabe confessar a verdade do evangelho a qualquer momento. É como uma casa construída na rocha. É como uma casa de concreto que o lobo mau vem, sopra e ela não cai. E os porquinhos estão ali protegidos de qualquer vendaval. Eu lembro de uma vez que a gente passou pela comunidade de Curitiba, onde a gente serviu na comunidade Nova Esperança, e a gente foi embora de lá para o estágio em Arabutã, e a gente foi visitar essa comunidade depois de um tempo. Sim, a gente só apareceu no culto e foi visitar, ninguém sabia que a gente estaria lá. E aí no meio do culto o pastor me chama, Daline, vem aqui à frente testemunhar o que Deus está fazendo na vida de vocês. Já que, aí ele citou o seguinte versículo: estejam sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vocês. 1 Pedro 3,5. Ele olhou para mim e falou assim, já que todo cristão tem que estar sempre preparado para explicar a razão da esperança que há em vocês, vem aqui à frente falar. E como é que eu vou dizer não? Eu fui acho que uns 10 passos pensando, Senhor, o que eu vou falar? E esse versículo me marcou, e esse versículo cravou no meu coração. Porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora que Deus vai colocar uma pessoa do nosso lado que não conhece a Cristo, ou que talvez não teve uma boa experiência com igreja, ou que talvez nunca pisou numa igreja, vai dizer assim,
Tá, mas explica para mim o que é ser cristão. A gente não sabe qual vai ser o momento que isso vai acontecer com a gente. Em que o nosso filho, ou o nosso neto, ou alguma criança vai chegar e questionar: tá, mas... Como o Felipe às vezes fala assim: por que eu tenho que tomar o sangue de Jesus? Quando ele participa da ceia, que a gente explica, né? O sangue de Jesus e tal, a gente... Aí ele pede e fala assim: eu vou tomar o sangue de Jesus hoje? E a gente tem que explicar para ele. Por isso a gente sempre tem que estar preparado. Estar preparado e conhecer a razão da esperança que é em nós. Nós cristãos temos uma esperança que nós cantamos na última música. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. A nossa esperança é a volta de Jesus. É a vida eterna. É a salvação. Essa é a nossa esperança. E ela tem um porquê. Ela tem uma razão de existir. E a razão de existir dessa esperança, nós precisamos saber explicar para qualquer pessoa que nos pergunta. E aí até no início do culto, o Vinícius, a gente sempre tem um momento de oração e de palavra antes de vir para cá, né? E aí quando ele ia falar, ele falou aqui na frente: quando vocês precisarem, procurem pessoas maduras. Aí ele ia falar assim: procura a Daline. Eu falei: não cita meu nome não. Não cita meu nome. Deixa as pessoas pensarem quem são as pessoas maduras que elas conhecem. Deixa as pessoas pensarem quem são as pessoas maduras que nós temos, maduras na fé, que nós temos nessa comunidade. Você é uma pessoa madura na fé, a qual quando alguém procurar você e dizer assim: olha, eu não entendi isso daqui, você pode me explicar? Desculpa, tenho 30 anos de igreja e ainda não sei por que a gente pode chamar Deus de Pai. Coisa simples. Oro todo domingo: Pai nosso que estás nos céus. Mas não sei aonde que foi que nasceu isso de chamar Deus de Pai. É base do cristianismo. A gente precisa saber explicar. A gente precisa saber dizer para os outros, para o mundo. E para isso, igreja, a gente precisa de preparo. A gente precisa saber se preparar. A gente precisa de conhecimento. A gente precisa cavucar a escritura. A gente precisa estudar. A gente tem que largar de ser preguiçoso. Já ouviu os provérbios de Salomão contra o preguiçoso? A Bíblia condena o preguiçoso. Ai do preguiçoso. Ai do preguiçoso que não abre a sua Bíblia. Ai do preguiçoso que não conhece a razão da esperança que há no seu coração, porque tem preguiça de ler a palavra. Porque vamos ser bem sinceros, a gente pode dar mil desculpas, mas eu chego cansado do trabalho, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo, Mas a tua série está em dia. O teu jornal está em dia. Você assistiu Homem-Aranha na última semana. Mas a tua Bíblia você abriu essa semana? Não é verdade? Os jovens foram assistir Homem-Aranha essa semana. Pode jogar isso na cara deles. Estejam sempre preparados. E se preparar requer estudar a palavra. E não é só ler um versículo e fechar. É ler, abrir e pensar: mas o que isso significa? Por que a Bíblia diz tantas vezes que Deus é todo poderoso? Talvez quando a gente ouve essa expressão todo poderoso, eu que cresci assistindo aquele filme do Jim Carrey. É todo poderoso o nome do filme? Veio o Jim Carrey na cabeça e não Deus. Porque talvez a maior referência que eu estudei sobre isso seja aquele filme, não Deus. Quem aqui conhece o credo apostólico? Quem já ouviu falar do credo apostólico? Tá. E quem aqui sabe o credo apostólico de cor? Quem aqui sabe que existe o credo apostólico, versão igreja católica e versão igreja protestante? Perfeito. Obrigada. Poucas pessoas. É importante saber disso. Eu não imaginava isso até que o Davi um dia me disse assim: Daline, eu preciso decorar, o nosso estagiário, né? Ele não está aqui, ele está na salinha. Eu preciso decorar o credo apostólico. Aí eu olhei para ele e falei assim: você não sabe o credo apostólico de cor? Aí ele: não, porque como o Davi faz teologia, no curso de teologia você tem que saber o credo apostólico, porque ele é base da fé cristã, e no seu posicionamento teológico diante de uma banca, você precisa saber defender aquilo que você crê, e o credo apostólico faz parte disso.
Aí eu olhei e falei, você não sabe? Não, Daline, na igreja a gente não aprende isso. Eu falei, então vamos aprender junto com a igreja como um todo. O credo apostólico começa assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E aí ele continua: e em Cristo Jesus, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e ressuscitado, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. É isso. Muito importante, credo apostólico não é oração. A minha pastora, quando a gente aprendia na igreja luterana, tem dentro da sua liturgia o credo apostólico. A minha pastora, quando a gente falava o credo apostólico, ela falava assim, que o certo é falar o credo apostólico de pé, olhando para a porta da igreja. Por quê? Credo apostólico não é oração a Deus, é confissão ao mundo. Eu preciso saber o que significa cada uma dessas frases para viver isso e anunciar isso lá no fundo. Anunciar o quê? Qual que é a base? Que eu creio em Deus Pai, que é todo-poderoso, que eu creio no Filho, que deu sua vida por mim, e que eu creio no Espírito Santo. Essa é a base do credo apostólico. E onde que esse credo surge? Credo significa eu creio. E na igreja antiga, quando alguém era preparado para ser batizado, e igreja antiga, gente, eu estou dizendo ali os primeiros séculos, 100, 200, 300, 400, antes de Cristo, antes de existir qualquer denominação cristã, antes de existir igreja católica, antes de existir igreja ortodoxa. Antes de ser batizado, a pessoa era ensinada nas bases da fé, segundo a doutrina dos apóstolos, que está lá em Atos, e nos evangelhos. E no batismo, eram feitas as perguntas da seguinte forma: crês em Deus Pai Todo-Poderoso? E a pessoa respondia, credo. O que significa credo? Ela respondia, eu creio. Aí a segunda pergunta: crês em Jesus Cristo, seu Filho unigênito? A pessoa respondia, credo. A terceira: crês no Espírito Santo? E a pessoa respondia, credo. Credo significa eu creio. É aí que começa a se formular o credo apostólico. Ela é uma confissão que nasce do batismo. O credo ele começa a ser formulado a partir de 150 depois de Cristo. Imaginem assim, a Bíblia, como a gente tem hoje, não existia ainda. Nem os livros do Novo Testamento. Eles eram cartas espalhadas por várias cidades e províncias. E o cristianismo começou a crescer. Os apóstolos morreram e começa a segunda, terceira e quarta geração de cristãos. E aí começa a se ensinar algumas doutrinas erradas. Como, por exemplo, que Jesus e o Espírito Santo eram menos que Deus Pai. Como se existisse uma hierarquia na Trindade e eles não fossem Deus assim como o Pai. E aí, com essas diferenças, burburinhos errados numa cidade, outra igreja ensinando uma outra coisa errada, o que os cristãos fazem? Eles se reúnem e começam a escrever confissões simples, rápidas, fáceis de decorar, para espalhar por todas as cidades, para combater heresias. Heresias é aquilo que sai fora da Bíblia. Uma confissão de fé existe para que a gente não ensine e não aprenda coisas erradas sobre a Bíblia. É para isso que existiram as confissões de fé. Então, existe o credo apostólico, existe o credo niceno, existem outros credos que surgiram para resolver problemas teológicos nas igrejas, lá no início. Além de eliminar heresias,
A confissão de fé serve para que a igreja tenha um mesmo rumo, uma mesma forma de pensar, e para que todos saibam a Bíblia de uma forma resumida. Naquela época não se tinha acesso a todos os escritos, muitos nem sabiam ler e escrever. Um pergaminho de um livro bíblico era uma pequena fortuna. Então, como que eu vou ensinar as pessoas? Vamos decorar a base da fé. É assim que começam essas simples confissões. Para o nosso culto hoje, nós ficaremos com as primeiras frases do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Primeiro, creio. Tem pessoas que creem em vidas passadas. Tem pessoas que creem em reencarnação. Eu vim nessa vida e vou voltar de uma outra forma daqui a alguns anos nesse mundo. Tem pessoas que creem que Deus é uma energia, que Deus é boas vibrações. Tem pessoas que creem que Deus está na natureza, que Deus é o sol, é a lua, são as árvores, são os animais. Tem pessoas que creem que os astros, a posição das estrelas e da lua mudam a sua vida. Por isso, todos os dias, antes de sair de casa, elas precisam ver o quê? O seu horóscopo. Tem pessoas que acreditam que rituais com ervas, com chás, vão mudar a sua vida, por isso elas buscam benzimentos. Tem pessoas que creem que Deus vive dentro de si, que elas mesmas são o próprio Deus. Por isso, elas seguem o que seu coração manda. No que você crê. No que você crê. Esses dias eu vi um videozinho de Instagram de um rapaz que faz entrevista no centro de Curitiba e ele passa as pessoas e fala assim: você acredita em Jesus Cristo? Você acredita em Jesus Cristo? E tem cada resposta sensacional. E tem uma mulher que diz: sim, acredito em Jesus Cristo, eu sou um bandista. Acredita em Jesus Cristo? É um bandista. Existem diferenças teológicas muito grandes. Ou você é um bandista ou você é cristão. Não tem como você ser as duas coisas. Porque uma teologia rebate a outra. Ah, eu sou cristão e sou espírita. Não tem como. É impossível. O espírita acredita em reencarnação. O cristão em ressurreição. Uma coisa anula a outra. Ou você acredita em reencarnação, ou você acredita em ressurreição. Entenderam? No que você de fato acredita? No que você põe a sua fé? Isso é extremamente importante para que você não seja levado por ensinos e doutrinas desse mundo que vão contra a Bíblia. Por isso, prepare-se, estude a palavra. Por falta de conhecimento e entendimento, muitos colocam a sua fé naquilo que não agrada a Deus, misturando fé cristã com muitos outros ensinos e com isso se perdendo e perdendo-se de Cristo. Creio significa afirmar que eu confio. Crer é diferente de acreditar que Deus existe. A Bíblia vai dizer lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e estremecem. Pá, que versículo. Até os demônios sabem que Deus existe. Até o diabo sabe que Deus existe. Então, saber que Deus existe, ótimo. Agora, confiar a minha vida a esse Deus. Deixar que Ele reine sobre o meu coração, sobre os meus pensamentos, sobre a minha vida. Entregar a minha vida a Ele é totalmente diferente de simplesmente saber que Ele existe. Quando nós confessamos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos dizendo, eu entrego a minha vida a esse Deus. Eu confio a minha vida a esse Deus. É isso que nós dizemos quando dizemos creio. Em Deus Pai.
O próprio Jesus, lá em Mateus 6,9, nos ensina a chamar Deus de Pai. Quando ele ensina os seus discípulos a dizer: vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu. Ao mesmo tempo que Deus é todo-poderoso, ele também é Pai. E aqui eu quero fazer um parênteses bem importante. Antes de Jesus, gente, ninguém chamava Deus de Pai. Para os líderes religiosos da época, quando eles viam Jesus orando a Deus e chamando Deus de Pai, isso dava uma fúria neles, uma raiva, porque eles pensavam: mas que abusado, como pode? Blasfêmia, olha o que ele está fazendo. Eles não tinham nem coragem de pronunciar o nome de Deus e Jesus vem e chama ele de Pai, Paizinho. Como assim? Para nós pode ser comum ou normal começar uma oração e falar: Pai, Pai amado, Pai querido. Não é. É algo grandioso, é algo maravilhoso e é algo que Jesus nos deu. Jesus nos presenteou com essa proximidade com Deus. E aí eu quero fazer um outro adendo, algo que eu também já trabalhei aqui na comunidade há um tempo atrás. Quando nós chamamos Deus de Pai, por nós sermos seres humanos pecadores, limitados, é normal que nós imaginamos a Deus ou sentimos a Deus ou entendemos a Deus, principalmente Deus Pai, muito próximo da forma que nós entendemos o nosso Pai terreno. Vou explicar para vocês. Se fosse para eu destacar no meu coração e na minha mente quais são os principais atributos de Deus Pai para mim, Daline, é segurança, força e colo. Porque o meu pai sempre foi a segurança da casa, meu pai sempre foi uma pessoa que passou extremamente solidez, alguém forte que resolvia os problemas que eram necessários, forte fisicamente, forte emocionalmente, forte espiritualmente, e alguém que me dava colo quando eu precisava. Então, para mim, é muito fácil eu imaginar eu deitada no colo de Deus. Da mesma forma como meu pai me pegava no colo quando eu era pequena. Mas, se talvez a tua experiência com o teu pai é de um pai distante de você, talvez você tenha muito mais facilidade, por exemplo, de orar e conversar com Jesus, mas chamar Deus de Pai pode ser algo muito frio para ti. Se você teve um pai muito rígido, talvez você olhe para Deus como alguém que está ali sempre para te punir, para dizer: você pecou. Se você teve um pai muito permissivo, que deixava você fazer o que você quer, talvez você tenha muita dificuldade em obedecer a Deus, porque você acha absurdo os ensinos que Ele traz. Por isso que cavocar as Escrituras e ver como Deus é, quais são os atributos desse Deus e como Ele age com o seu povo, é importante para que a gente não projete em Deus aquilo que é próprio dos nossos pais terrenos. Deus não é um pai ausente. Deus não é extremamente rígido. Deus também não é permissivo. Mas sim, Deus corrige, Deus exorta, Deus abraça, Deus ama, Deus cuida, Deus é próximo, Deus é paizinho, Deus nos ouve. Entendem? Foi Jesus quem nos ensinou a chamar Deus de Pai. E para entender o quanto Ele nos ama e o quanto Ele quer nos salvar. É como se Deus, por meio de Jesus, por meio desse relacionamento de Jesus e o Pai, agora a gente pudesse ser muito mais íntimos e muito mais próximos. Porque todo aquele abismo, todos aqueles ritos, todos aqueles sacrifícios estão quebrados em Jesus. E Jesus nos ensina a ser íntimos e próximos de Deus Pai como Ele era. Por que eu posso chamar de Deus Pai? João 1,12 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes autoridade ou direito de se tornarem filhos de Deus. Você crê no nome de Jesus? Você crê no que Jesus fez por você na cruz? Então sim, você pode chamar Deus de Pai.
Você não crê em Jesus? Você não crê no sacrifício dele na cruz? Então talvez seria melhor não chamá-lo de pai. Filhos de Deus são aqueles que por meio de Jesus tiveram as suas vidas resgatadas, transformadas e por meio de Jesus se tornaram filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Antes de Jesus, por meio de Jesus, através do sangue de Jesus, aí sim somos filhos e podemos chegar a Ele chamando-o de Pai. Por isso, quando nós confessamos a nossa fé, nós dizemos: creio em Deus Pai. E Ele é todo-poderoso. Abra sua Bíblia lá em 1 Crônicas 29. Antigo Testamento, 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 10 a 13. Primeira Crônicas 29, versículos 10 a 13. No último mês nós estudamos Salmos e nós vimos no último culto como Davi tinha um conhecimento, uma intimidade com Deus assim fantástica. Como ele sabia como Deus é e como Deus age. E aqui é um louvor de Davi. Crônica é um dos livros da Bíblia que relata a história dos reis de Israel. E aqui está um louvor de Davi a Deus. 1 Crônicas 29, versículo 10. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza e o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graça e louvamos o teu glorioso nome. Davi conhecia um Deus que é todo-poderoso. Davi está dizendo: não há nada que não seja teu. Não há nada sobre o qual você não domine. Tu tem poder sobre o céu, sobre a terra, sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a vida do que crê e do que não crê. Tem poder sobre as ondas do mar, sobre os peixes do oceano, sobre as aves do céu, sobre as tempestades, os raios e os trovões. Ele é todo poderoso, porque todo poder sobre tudo que existe, sobre mim e sobre você, pertence a Deus. A grande questão que muitos indagam de quando a gente afirma que Deus é todo-poderoso é o seguinte: se existe um Deus que é tão poderoso, por que crianças ainda passam fome? Se existe um Deus que é tão poderoso, por que inocentes morrem todos os dias? Alguém já te falou isso? Ou você já questionou isso? Se existe um Deus que tem poder sobre tudo e sobre todos, por que Ele não acaba com a fome no mundo? Por que Ele não acaba com as guerras? Onde está esse Deus quando existe a maldade? Por que esse Deus que criou tudo e todos não elimina a maldade? Quem aqui já foi questionado sobre algo nesse sentido ou já se questionou? Pode levantar a mão. Quem aqui soube responder?
É importante a gente saber responder isso para nós mesmos, para o nosso coração e para quem nos perguntar lá fora. A primeira questão é: se Deus eliminar a maldade desse mundo, a gente vai junto. Ok? Se Deus eliminar a maldade desse mundo, Ele vai eliminar você e Ele vai eliminar eu. Porque, por mais bonzinho que você pense que você seja, a maldade em você, você é corrompido pelo pecado. Por mais que você se esforce em fazer coisas boas, há maldade em todos nós. Todo mundo é mau. Se Deus eliminasse a maldade, a gente ia ser eliminado junto. Esse é o primeiro ponto, que a gente precisa ter muito claro. O segundo ponto é que no terceiro artigo a gente vai ver que Deus é criador de céu e terra. Quando Deus fez a criação, Deus criou comida suficiente para alimentar todos os povos da terra. Não falta comida na terra. Falta comida na terra, por isso a gente passa fome? Todos nós sabemos que não é por isso que as pessoas passam fome. As pessoas passam fome pelo tanto que o ser humano é mau. Pessoas passam fome e sofrem todos os dias pelo tanto que o ser humano é pecador, pelo nosso coração mau. Porque alguns têm muito, outros não têm nada. Uns jogam restos no lixo todos os dias e outros queriam ter esses restos para se alimentar. Então a verdade é que a responsabilidade da fome no mundo é nossa, não de Deus. Ele criou uma terra capaz de suprir a necessidade de toda a população da terra. Esse é um outro aspecto. E o terceiro aspecto é que nós não somos marionetes na mão desse Deus Todo-Poderoso. Deus deixa que a gente arque com as consequências dos nossos atos. Ah, mas as crianças que estão com fome não foram elas que pecaram? Não, não mesmo. Foi o ganancioso que fez algo para que a comida não chegasse no prato daquela criança. O nosso mundo perece pela consequência do pecado. Fato. Aonde está a solução de Deus para isso? Onde está a solução de Deus para toda a desgraça que há nesse mundo, igreja? Aonde? Em Jesus. Na graça de Jesus. É ali que há a solução para todos esses problemas. Na graça de Jesus. Portanto, Deus tem todo o poder. Mesmo assim, Ele permite que nós façamos nossas escolhas e arcamos com as consequências delas. Afinal, um bom pai ensina seu filho a lidar com as consequências dos seus feitos. Mas e as pessoas más que não têm lidado com consequência nenhuma aqui na terra, Daline? A Deus pertence o julgamento e o juízo eterno. E Deus diz que vai julgar. E o último aspecto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Por que a gente precisa explicar que Deus criou tudo e todos? Gênesis 1 e 2 descreve isso detalhadamente, como Deus criou tudo. No Salmo 24, versículo 1 e 2 diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi Ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Nós afirmamos que Deus criou tudo porque nós cremos que o mundo não veio do acaso. Que o mundo não existe por acaso. Existe porque alguém quis criá-lo. Você existe porque alguém quis criar você. Do jeito que você é. Com as suas características físicas. Nós cremos num Deus criador. Não cremos num acaso que forma
um planeta, um ecossistema e pessoas. Nós afirmamos que Deus criou o céu e terra, criou seres únicos, criou DNA específico para cada um de nós, criou uma impressão digital que não se repete, criou mais de 8 milhões de espécies de animais diferentes, mais de 400 mil espécies de plantas diferentes. É isso que nós afirmamos quando nós dizemos que cremos num Deus que tudo criou, que tudo formou. Isso é importante, igreja, porque às vezes a gente não percebe, mas, por exemplo, quando alguém chega pra gente e fala assim, eu desejo para você boas energias, esse lugar tá cheio de energia positiva, esse lugar tá cheio de energia negativa. Sabe o que tem por trás disso? Alguém que crê num Deus que não é o nosso Deus, que é uma energia, um cosmos. Alguém que crê num universo que foi criado por acaso. São coisas muito simples e muito pequenas, mas que a gente é levado por esse tipo de doutrina, sem perceber. Agora eu quero convidar vocês a abrirem lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18. Romanos, Novo Testamento, carta de Paulo à igreja em Roma, capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18 a 21. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o seu coração insensato obscureceu-se. Podemos continuar? 22 e 23 diz assim ainda: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. O que esse texto está falando? A gente crê num Deus que criou todas as coisas. Aí existe uma outra pergunta. Eu não sei se você já fez essa pergunta, mas antes de estudar teologia eu pensava nisso. E a pessoa que morre sem nunca ter ouvido falar de Jesus? Ela vai ser salva? Como é que Deus vai julgar uma pessoa que nunca ouviu sobre Deus, que nunca ouviu o evangelho, que não conhece a Bíblia, que nunca ninguém pregou para ela? Existem povos no mundo até hoje que nunca ouviram o evangelho. Tribos e povos isolados que nunca ninguém explicou o evangelho para eles, ninguém falou sobre Deus para ele. Como que eles vão ser julgados? Paulo explica aqui. Ele está dizendo o seguinte: os atributos de Deus, quem ele é, a sua glória e a sua majestade, se você observar a criação, você vai entender que tem alguém por trás de tudo isso. Paulo está dizendo o seguinte: é só olhar para a criação e ver que nela é impossível ter vindo do acaso. Existe um Deus que fez tudo isso. E ele está dizendo, a pessoa que reconhece isso e glorifica esse Deus, amém. Essa pessoa entendeu. Agora, o que ele está dizendo que aconteceu com as pessoas aqui? Viram a criação, viram a glória de Deus revelada na criação, e ao invés de adorar a um Criador,
adoraram as coisas criadas. Sol, lua, animais, estátuas. E aí Paulo vai dizer, esses são indesculpáveis. É o que acontece com os povos do Antigo Testamento. E é o que acontece com muitas pessoas ainda hoje. A própria palavra diz que quando nós, de fato, olhamos para a criação e para a sua grandeza, a perfeição que há nela, nós precisamos dizer, tem alguém por trás disso. É muito legal a gente estudar sobre isso porque existiram povos que glorificaram a Deus, sabendo que existia um Deus que criou tudo, mesmo que nunca tivessem contato com a Bíblia. Existem povos que conheceram a Jesus, porque o próprio Jesus ressurreto apareceu a esses povos. Existem relatos de tribos isoladas que conheciam a Jesus antes de alguém chegar lá e pregar o Evangelho. Essas pessoas foram salvas pelo próprio Deus, não por missionários, não pelos cristãos que obedeceram ao ID. Deus, Todo-Poderoso e Criador, um Deus que vem para salvar a sua criação. Igreja, resumindo a nossa pregação de hoje, essas primeiras frases do Credo Apostólico. Creio, entrego e confio a minha vida em Deus Pai, porque sou filho de Deus por meio de Jesus Cristo. Todo-Poderoso, sei que Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Criador do céu e da terra, tudo que existe foi criado por Ele, inclusive eu. Quero convidar o Ministério de Música a subir aqui. A pergunta que fica para a gente: saber disso muda algo na tua vida de forma prática? Entender essa primeira parte do Credo Apostólico muda algo na tua vida a partir de agora? Para mim, saber disso é fantástico porque eu sei que eu não vim do acaso. Eu não fui planejada pelos meus pais. A minha mãe brinca que eu sou fruto de anticoncepcional que era de farinha. Ela fala assim, naquela época os anticoncepcionais eram de farinha. Eu não fui planejada pelos meus pais. Mas eu sei que fui planejada e criada por Deus, a imagem e semelhança dele. Talvez você tenha uma história assim, de rejeição até da família. De pais que olharam para você, meus pais nunca fizeram isso, eles sempre demonstraram muito amor e carinho, mas eu sei que existem pessoas que ouviram do próprio pai, da própria mãe, eu nunca quis ter você. Isso é doloroso, isso é horrível de se ouvir. E aí quando a gente sabe que existe um Deus Criador, Pai, Todo-Poderoso, que nos criou, a gente sabe que tem alguém que nos ama e que não nos rejeita. Muda saber que Deus tem todo o poder e que eu posso confiar nele. Porque eu não tenho todo o poder. Porque eu não mudo muitas situações ao meu redor. Porque eu não posso mudar as pessoas. Porque eu, às vezes, não consigo nem mudar a mim mesma. Mas eu creio num Deus Todo-Poderoso. Que quando Ele quiser e quando for da vontade dEle, Ele vai fazer. Não para me agradar. Não porque eu sou especial ou qualquer coisa do tipo. Mas porque se está no processo que Ele quer fazer em minha vida, Ele vai mexer naquilo que for necessário. Porque Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Chamá-lo de pai é um privilégio. Um pai assim, tão forte, tão grande e tão amoroso, que sempre está ao meu lado, me traz segurança. Segurança de saber que eu não vou passar os meus dias aqui na terra sem propósito. Segurança
nos momentos em que eu estou ansiosa, em que eu estou angustiada, segurança nos momentos em que eu não sei se eu vou dar conta de fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu tenho um porto seguro. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu espero que depois dessa pregação você possa confessar de todo o seu coração